Olá pessoal, tudo bom? Prazer, Rafael, novamente aqui com vocês. Espero que todos estejam bem aí dentro das suas casas. Vamos começar mais uma aula nossa, do nosso V-Class aqui do Colégio Legado. Hoje eu estou aqui na nossa sala, vim gravar aqui no colégio, matar a saudade, olha só que legal. Quadro todo aqui para a gente estar aprendendo no dia de hoje. Espero que vocês e a sua família estejam bem, tá? Que Deus abençoe você aí no seu lar e que você continue se cuidando, pessoal? A gente já está aí bastante dias dentro deste período de quarentena, mas dentro das medidas, das proporções tomadas, é para que nós possamos sair cada vez mais cedo deste quadro e que também nós possamos estar aqui dentro dessa sala, dentro deste colégio, o quanto antes o possível, Quer dizer que estou com muita saudade de vocês, da nossa interação aqui. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter um conteúdo novo, a gente vai começar um conteúdo que ele é bem complexo, um conteúdo muito importante dentro da geografia. A gente vai começar o capítulo 3, eu vou dividir em duas aulas. A gente vai começar uma essa semana e aí, dependendo das outras semanas, o que nós tivermos, a gente vai ter a segunda parte dentro deste nosso conteúdo, tá? Então você pode acompanhar essa aula a partir da página 69, tá? A gente o conteúdo de realidade e representações da geografia. Pessoal, a gente vai trabalhar o conteúdo de cartografia, mapas, Quando a gente perguntei lá para vocês no início do ano o que era estudar geografia, muitas pessoas falaram que era estudar os mapas. E os mapas, eles realmente fazem parte da geografia, eles representam muito a geografia dentro do nosso dia, dentro dos nossos estudos. Hoje, a gente tem cada vez menos o contato com o mapa aquele em papel, Ele ainda é muito cobrado dentro de questões de prova, seja dentro do ensino regular, seja em provões de Enem ou se não vestibulares, mas é cada vez menor o nosso contato. Por quê? Porque hoje nós já temos o GPS, nós temos o Google Earth. Então o que a gente tem? A gente tem um acesso tecnológico muito amplo dentro da questão de localização geográfica. Mas deixa eu contar um negócio para vocês, nem sempre foi assim. Eu vou dar um exemplo lá de casa. O meu pai, ele era vendedor e ele viajava Santa Catarina inteira. Eu me lembro de algo que é muito marcante da minha infância, que o que era? Domingo à noite, o meu pai ia fazer a rota dele, Ele passava praticamente a semana inteira fora, viajando, vendendo, e domingo à noite ele ia fazer a rota. Então o que ele tinha? Ele tinha um mapa de Santa Catarina completo, inteiro, esses mapas que você vê, e depois ele tinha vários outros mapas para o quê? Para as regiões de Santa Catarina, porque se você pegar o mapa de Santa Catarina inteiro, o que ele vai trazer? Ele vai trazer as principais cidades, ele vai trazer as regiões, ele não vai ter uma riqueza de detalhes muito grande. A gente vai aprender isso na outra aula, como eu falei para vocês, tá? Que é a aula de representações dentro de escalas cartográficas. Mas os outros, por regiões, ele tinha uma maior riqueza de detalhes. Então meu pai decidiu o seguinte: bom, eu vou para essa região de Santa Catarina, meio oeste, por exemplo. E aí o que acontece? Ele ia lá dentro daquela região oeste e via quais os municípios que tinha. Então ele tinha um trabalho de mapa muito grande. Pessoas que trabalham hoje dentro de exército, aeronáutica, essas forças, eles ainda trabalham muito com os mapas, porque eles não sabem quando eles vão precisar ou não desses artifícios. Às vezes eles podem estar em situações onde eles não tenham a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje eu tenho uma irmã, por exemplo, que ela é vendedora também, faz a mesma coisa, de questão de rotas que o meu pai fazia, e o serviço dela já é bem diferente. O que ela faz? Ela tem tudo dentro do computador, então ela consegue aproximar, ela consegue distanciar, onde ela quer ir, ela coloca dentro do GPS. Então a cartografia ela vem mudando, a partir do momento em que a tecnologia ela muda também, certo? Então pessoal, o que acontece? Primeira coisa que nós temos que falar aqui, uma representação cartográfica, ou seja, um mapa, ele nunca vai ser 100% fiel à sua representação.
Como assim, professor? Eu não posso confiar em nenhum mapa? Não, você pode confiar, mas a gente tem que saber que ele nunca vai ser 100% fiel. Nenhum mapa, tá? Repito, nenhum. Ah, professor, nem com toda a tecnologia que a gente tem hoje? Nem com toda a tecnologia que a gente tem hoje. E por que isso acontece? Porque a Terra, ela tem um formato esférico, correto? Então, esse formato esférico nós damos o nome de geóide. E aí, quando você pega e vai representar cartograficamente essa Terra de uma forma esférica, você vai botar no quê? Num plano esférico, que a gente chama, né? Então, o plano esférico o que é? É a transferência dessa forma, né, esférica, tá? Mais precisamente de geóide, para um lugar plano. E este plano esférico, ele vai ter distorções, porque você não consegue algo que é plano, algo que é esférico, desculpa, né? Algo que é esférico, transformar 100% de realidade para algo que é plano. Então, nenhum mapa ele vai conseguir as suas representações 100% fiel. É claro que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, é claro que hoje, com as representações cartográficas sendo cada vez mais digitais, a gente já tem cada vez uma maior realidade. Inclusive, já existem países que trabalham, por exemplo, dando proporções reais aos continentes. Como assim? Se você pegar os mapas, né, que a gente usa, vocês vão ver que, por exemplo, a Europa, você vai ver que alguns continentes eles têm maiores representações do que os outros. Porque eu falei para vocês na primeira aula de geografia aqui, no início do ano, geografia ela é muitas vezes ponto de vista. Se eu estou em um determinado ponto, eu vou ter uma visão, eu vou ter um espaço geográfico, eu vou ter uma descrição. Se eu estou de um outro ponto, eu já vou ter outra visão. Quem foram as primeiras pessoas dentro do nosso planeta a empreender grandes navegações? Como a gente viu nas últimas aulas, os europeus. Então, este pessoal foi quem produziu os primeiros mapas, né? De uma forma bastante artesanal. Tinha pessoas que iam desenhando as rotas para que as pessoas elas se localizassem. Claro que a gente não tem nem mesmo um mínimo, né, de orientação dentro disso, riqueza de detalhes, mas para a época era o que se tinha. E se você ver esses primeiros mapas, vocês vão ver que a Europa estava no centro do mapa, que a gente chamou de eurocentrismo. Por quê? Eu, né, sou a pessoa que está fazendo esses mapas, o meu povo, né, que está fazendo estes mapas, não tem ninguém para contestar isso, não há tecnologia que vai dizer ao contrário. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a Europa como centro, né, deste mapa. Então isso nós chamamos de eurocentrismo. E aí o que acontece? Com o passar do tempo isso começou a mudar. Então hoje, por exemplo, a gente já sabe que a África, por exemplo, um continente que na maioria dos mapas, né, ele é subjugado, ele tem uma menor representação, ele já passa a ter uma maior representação, porque a gente sabe que é um continente que em proporções ele vai ser maior, por exemplo, do que o continente europeu. Se eu pedir para você desenhar, fazer um mapa da sua rua com as casas que você tem aí dos seus vizinhos, com certeza a sua casa vai ser a mais bonita. Quando você chegar nela, você vai dar uma caprichada um pouco mais. Por quê? Porque é sua, é seu, né? A gente tem isso, está intrínseco dentro do ser humano, tá? Então, dentro dessa questão de você projetar, ou seja, representar algo que é esférico dentro de algo plano, que é o planisfério, a gente tem alguns tipos de projeções cartográficas. As duas mais conhecidas é a de Mercator e a de Peters. As duas, elas se sobrepõem. Primeiro a desenvolver este plano foi Mercator. O que acontece?
Mercator, ele faz uma representação plana, onde ele vai deformar as áreas, mas ele vai manter as suas formas. Então, conforme nós nos afastamos da linha do Equador, a projeção deste tipo aqui vai ficando cada vez mais distorcida na questão de tamanho. Um exemplo que você pode pegar aí no seu livro é que a Groenlândia, ela parece muito maior do que ela é. Ela é quase do tamanho da América do Sul. Então, há uma distorção muito grande. Peters, ele vai vir, para o quê? Para tentar minimizar isso, dentro de uma questão onde ele vai deformar, a questão dos contornos, tá? Ele vai deformar os contornos, alongando eles, tá? Então vocês podem ver que ele vai ter um alongamento dos contornos, mas ele vai preservar mais as áreas representadas dentro do seu mapa. Então olha só, a gente não pode confundir os dois ou trocar os dois, tá? MacArthur, ele vai manter as formas, mas ele vai distorcer os tamanhos. Então algo que deveria ser pequeno, conforme principalmente nós nos distanciamos da linha do Equador em direção aos polos, vai ficando cada vez maior. Então nos dá uma representação errada, certo? Agora Peters, ele vai fazer ao contrário. Ele vai tentar cada vez mais manter as áreas para nos dar uma representação de tamanho mais real, porém os contornos eles vão ser deformados para que isso aconteça, tendo um alongamento. Vocês vão conseguir perceber isso olhando aí no livro de vocês. Hoje, a maioria dos atlas, dos mapas, vão ser utilizados a representação de Robson, tá? Que não tem aí no livro de vocês, mas é uma representação que vai ter já um aparato de estudos, um pouco maior, e aí a gente vai ter uma junção desses dois para que essa representação ela fique o mais fiel possível dentro disso, tá? Mas volto a lembrar, nenhum mapa consegue ser 100% fiel dentro da sua projeção cartográfica, certo? E aí, pessoal, a gente tem diferentes formas de representar estes planisférios, de acordo com aquilo que é o nosso objetivo dentro da representação. Então, a gente vai ter a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Então, dependendo daquilo que eu quero representar, dependendo daquilo que eu vou querer passar, ou para aquilo que eu vou querer utilizar, eu vou utilizar uma dessas aqui. A projeção cilíndrica, ela é a projeção onde é como se a gente pegasse essa esfera e passasse para um cilindro. E quando a gente abrisse ele vai representar o nosso planisfério. Então é a projeção mais utilizada dentro disso, Nós temos aí no nosso livro do lado ali da projeção de Mercator, a projeção cilíndrica. A projeção cônica, pessoal, é uma projeção muito utilizada para o tráfego aéreo. Por quê? Porque ela vai representar, é como se imaginariamente nós colocássemos um cone sobre a superfície e abrisse. E dentro disso, dentro desse plano tangente, nós teremos a representação deste espaço, tendo ali uma menor deformidade dentro da sua representação. E a representação azimutal, ele é um plano tangente onde nós utilizamos principalmente para a representação de áreas polares, ou seja, mais longe da linha do Equador. Então, se eu quero uma representação de áreas polares, a projeção azimutal, ela é vista de cima, é como se eu pegasse essa esfera, abrisse ela e visse ela de cima, tá? Ela vai pegar um ponto, tá? E este ponto ele vai ser tangente aos outros territórios
e aí eu tenho essa projeção azimutal. Essa projeção aqui é a projeção, por exemplo, utilizada, né, no símbolo da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU utiliza isso, por quê? Porque ela dá uma visão de maior equidade, tá, entre o ponto central e todos os outros territórios. Então, como a ONU é a Organização das Nações Unidas, ela quer, através dessa projeção aqui, passar uma neutralidade, de não beneficiar nenhum tipo, nenhum país, ou nenhum continente, ou nenhuma área do nosso globo. Por fim, pessoal, a projeção, tá, cartográfica que nós teremos mais parecida com a realidade vai ser o globo terrestre, né? Então, ele é algo tridimensional, onde ele vai, né, como eu falei para vocês, buscar ao máximo manter contornos e áreas, mas como a gente sabe, né, a gente, por exemplo, estava trabalhando coordenadas geográficas dentro de uma questão que eu passei para vocês lá na aula passada. Eu não consigo passar as coordenadas geográficas dentro de um globo terrestre. Eu vou trabalhar através de um planisfério. Então, quando a gente fala, né, de representações, o globo ele vai ser a forma mais fiel dentro de todas essas representações que eu acabei de listar para vocês. Mas a gente não consegue utilizar para todos os nossos itens de estudos, né? Como a gente viu, como é o caso das coordenadas geográficas, por exemplo, dentro de um exercício. E aí a gente tem que recorrer ao planisfério. Certo, pessoal? Esta é a nossa aula de hoje, tá? Dentro da questão das representações e das projeções cartográficas. Na próxima aula a gente vai falar sobre escalas e representações. Ou seja, a gente tem que diminuir os espaços para eles estarem. E dentro dessas diminuições, né, que vão aparecer essas distorções. Dentro disso que eu vou ter que ver uma maior ou menor riqueza de detalhes. Mas como é um assunto bastante complexo, para essa semana a gente vai ficar por aqui, certo? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijos!